Por que Deus age dessa forma, Senhor? Por que Deus não me cura agora? Por que Deus não faz o milagre? Será que Deus não está enxergando o meu problema? Será que Deus não está enxergando a minha aflição? Mas por que Deus não olha para o meu problema? Olha o que eu estou passando, olha como eu estou sofrendo, e Deus não me enxerga. Muitas vezes o milagre na nossa vida não é instantâneo. Muitas vezes o milagre na nossa vida, ele é progressivo. O teu milagre demora um pouco, porque Deus está trabalhando na tua vida. Às vezes nós não somos abençoados de imediato, porque Deus precisa trabalhar no nosso coração. Confie na forma de Deus agir. Deus age não é conforme eu quero, conforme você quer. Deus age de acordo com a vontade dEle. Deus quer que nós o conheçamos. Como vamos conhecê-lo se não for através das Escrituras? Segunda Reis, capítulo 5. Segundo Reis, segundo livro de Reis. No Antigo Testamento são livros, Cartas são no Novo Testamento, amém? A partir do versículo de número 1, nós vamos ler um bom trecho aqui, até o versículo 17, amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor, Deus no caso, dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abaná e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã:
já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Amém? Aleluias. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui mais um trecho da tua Sagrada Escritura, Pai, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações através desta palavra que acabamos de ler, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que a tua palavra ela é infalível, ela é poderosa, ela é uma palavra que mexe com nossas vidas, transforma nossas vidas, muda a nossa vida de rumo, Senhor, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, que hoje não será diferente, Pai. Cada um que entrou aqui nesse lugar, eu creio e profetizo em nome de Jesus, que não vai sair daqui da mesma forma, Pai, porque a tua palavra ela já foi lida, e eu creio que essa palavra já tocou os nossos corações nessa noite, Pai, e vai tocar ainda mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar-se, amém? Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho nessa noite a respeito da prepotência humana, né? Como que as pessoas, né? Quando eu digo pessoas, eu me refiro a nós como pessoas, né? Nós somos muito prepotentes, né? Mesmo sendo cristãos, mesmo tentando sempre praticar a humildade como deve ser praticada, mas existe lá no nosso interior, né? No nosso coração, um pouco de prepotência em cada um de nós, né? De que forma essa prepotência? Nós normalmente queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos, do jeito que o nosso coração quer, amém? Muitas vezes o Senhor às vezes fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, como a Anice abriu o culto aqui nessa noite, dizendo que o Senhor falou ao coração dela, quando ela estava dizendo que estava cansada, que estava numa situação difícil, e o Senhor disse, não é assim, ela ouviu a voz do Senhor, amém? E o Senhor fala ao nosso coração, mas mesmo assim, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos, né? Então realmente é um defeito, é uma característica humana, nós somos falhos como humanos, e isso às vezes nos acomete de fato, né? Muitas vezes nós queremos o milagre, mas não somos humildes o suficiente para acatar o agir de Deus. Por isso que o tema que nós demos no sermão nessa noite é: confie na forma de Deus agir, amém? Confie na forma de Deus agir. Deus age não é conforme eu quero, conforme você quer. Deus age de acordo com a vontade dele, e às vezes a vontade dele parece que a nossa razão humana não consegue aceitar. Nós não conseguimos entender muitas vezes por que Deus age dessa forma, Senhor. Por que Deus não me cura agora? Por que Deus não faz o milagre? Será que Deus não está enxergando o meu problema? Será que Deus não está enxergando a minha aflição? Por que Deus não me cura? E quem disse que Deus não está curando? E quem disse que tem que ser na tua hora, no teu momento? Por que não pode ser na hora e no momento de Deus? Nós sabemos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus, o Kairos de Deus é um tempo espiritual. O nosso tempo é o Cronos, é o tempo terreno, é o tempo do relógio, e são coisas diferentes. Nós temos que entender isso em nossas vidas, amém? Mas antes de entrar diretamente no tema, como se fosse um complemento daquilo que eu gostaria de falar essa noite, depois de ter já refletido sobre o texto, que o texto era para ser a partir do verso de número 10, irmãos, amém? Do 10 ao 17, mas me chama um pouco a atenção a questão dessa menina, que é citada nesse texto. Veja que interessante, Naamã, um general sírio, general poderoso, respeitado, um general que era muito, a fama que ele tinha, a fidelidade que ele tinha para com o rei dele, que era o rei da Síria, era tamanha, e ele tinha um respeito muito grande, e esse general vai à guerra contra Israel, e é interessante que aqui, o texto diz que Deus deu a vitória a esse general contra Israel, e esse general então leva provavelmente algumas pessoas cativas, e estava essa menina, e essa menina vai trabalhar então na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. O que me chama a atenção é, por que essa menina foi escolhida? Nós não sabemos, né?
talvez tivesse outras pessoas, e esse general, de repente, algo chamou a atenção dele, e não foi por menos, porque essa menina, ela tem um comportamento, e é nisso que eu queria chamar a atenção de vocês, o comportamento dela, que não é descrito aqui nesse texto, mas olha que coisa interessante, essa menina devia ser uma pessoa diferenciada, devia ser uma pessoa que tinha um comportamento que não era o normal, o usual, principalmente sendo pessoa escrava, sendo pessoa serva que estava ali trabalhando, porque ela disse algo que tocou o coração da esposa de Naamã, e ela fala para a esposa de Naamã: se o meu senhor fosse a Samaria, lá tem um profeta, e esse profeta poderia curá-lo. Veja que interessante que a esposa de Naamã dá ouvidos a uma menina, devia ser nova, porque é chamada de menina, não de mulher, e ela então fala algo que chama a atenção da esposa de Naamã, e a esposa de Naamã dá atenção ao que ela fala, e vai mais além ainda, quando a esposa de Naamã fala para Naamã sobre o que aquela menina disse, Naamã então vai fazer o quê? Vai falar ao rei da Síria. Olha que coisa tremenda, irmãos, é uma coisa extraordinária, como que uma menina escrava que foi levada cativa, de repente fala algo, e esse algo que essa menina fala, chama a atenção da sua senhora, chama a atenção do seu amo, que era um general de altíssima patente, e esse general leva ao conhecimento do rei o que aquela menina acabava de dizer. Então, é uma coisa espantosa, o efeito que causou a fala dessa menina, que chega até os ouvidos do rei, e o rei não vai questionar, e vai falar: mas se você vai dar ouvidos a uma menina escrava, a uma menina que foi capturada, levada ao cativeiro, veio para cá para trabalhar como escrava, e você está dando ouvidos a ela? Não, o rei da Síria disse o seguinte: Naamã, vá até Israel, eu vou te dar uma carta inclusive, e nessa carta eu vou dizer para o rei de Israel: olha, estou mandando aqui o meu oficial de alta patente, muito confiável, um homem que eu confio, que é o meu general dos generais aqui, e eu quero que você o cure. Tudo porque aquela menina disse aquilo. Por que me chamou a atenção? E só para finalizar essa parte do sermão, irmãos, comportamento, atitude, coisa que muitas vezes nós como crentes às vezes não temos, e hoje nós estamos vendo aqui um exemplo de uma pessoa, de uma criança, de uma menina, de uma adolescente, eu não sei, que se ela disse o que disse, e tudo o que disse foi considerado por um general de alta patente, mais ainda por um rei de uma grande nação, que era a Síria, essa menina tinha algo especial, caráter. Essa menina tinha atitude, essa menina tinha posicionamentos, essa menina não falava qualquer coisa, ela era respeitada pelo que falava, amém? Então que isso sirva de lição para nós, né? Que nós possamos realmente refletir sobre nossas vidas, porque muitos aqui já não são mais meninos nem meninas, amém? Eu acho que aqui não tem nenhum menino nem menina mais, aqui somos todos homens e mulheres, e nós temos que refletir muito sobre as nossas atitudes, as nossas posições, os nossos posicionamentos, amém? Que fique isso no nosso coração, em nome de Jesus. Mas vamos lá, Naamã, ele fica indignado, porque ele vai para Israel, e agora ele vai na expectativa de ser curado, mas a posição de Naamã era uma posição de um general de altíssima patente, e o que ele esperava e o que ele imaginava, que haveria um certo glamour na recepção da sua comitiva, que haveria muita pompa ali naquele momento. Ele acharia que chegando ali, naquele lugar, como ele disse no texto, o profeta iria recebê-lo,
iria colocar as suas mãos, iria invocar o Deus Altíssimo ali, e aquilo ia ser uma cerimônia, onde as pessoas iriam ficar todas aturdidas com aquele grande milagre que iria acontecer. Mas só que aqui, não foi assim que aconteceu. O profeta Eliseu nem saiu da casa dele, Naamã ficou na porta, na rua, com toda a sua comitiva. E o profeta Eliseu fala o seguinte para Geazi, o servo dele: vai lá, dá um recadinho para o general, fala assim para ele, vai até o rio Jordão, mergulha 7 vezes e você será curado. E aquele servo então vai até o general e diz para ele: olha, o profeta falou para o senhor o seguinte, vá para o rio, mergulhe 7 vezes e será curada. Aquilo deixou o general totalmente indignado. Como que um general daquela patente, que agora era um general de uma nação que havia conquistado Israel, ele ali agora estava como a maior autoridade naquele país, porque aquele país agora foi dominado pela Síria, e agora ele chega ali tratado daquela forma, ele fica indignado, ele esperava uma recepção totalmente diferente. E mais ainda, aqui como diz a palavra, ele fala: o quê? Agora ele me manda eu ir tomar banho num rio lamacento, um rio ali que não nem se compara com os rios de Damasco, aqueles rios caudalosos, aqueles rios de águas límpidas, aqueles rios maravilhosos, e eu tenho que vir aqui mergulhar neste riacho, nesse riozinho. Que absurdo é esse? Eu, um general sírio, que conquistei essa terra. Às vezes, irmãos e irmãs, nós esperamos sinais extraordinários de Deus. Às vezes estamos passando por uma situação, talvez nós tenhamos uma lepra em nossas vidas. Essa lepra pode ser a nossa depressão, pode ser o conflito que nós estamos vivendo em nossos lares, pode ser uma doença que nós estamos enfrentando, um câncer que nós estamos enfrentando, e nós achamos então que, como isso é fato, infelizmente o antropocentrismo, que é a exaltação do homem, e nós somos assim, nós nos achamos a última bolacha do pacote, nós nos achamos as pessoas mais importantes da face da terra e até do universo muitas vezes, e quando nós temos um problema, nós queremos todas as atenções voltadas para nós, e até de Deus nós queremos isso, porque nós muitas vezes reclamamos, mas por que Deus não olha para o meu problema? Olha o que eu estou passando, olha como eu estou sofrendo, e Deus não me enxerga. Sou eu, não é qualquer um não, sou eu, Deus. E somos assim. E ali, da mesma maneira, faltou humildade para aquele homem, como falta muitas vezes humildade nas nossas vidas diante do nosso Deus. Por isso que nós temos que aprender a confiar na forma de Deus agir. Não é como nós queremos. Deus não age de acordo com a nossa vontade, Deus age de acordo com a vontade dEle. Muitas vezes Deus trabalha de forma simples. Mergulhar 7 vezes. Mergulhar 7 vezes. Deus quer que você mergulhe 7 vezes. Mergulhe 6 vezes na palavra dEle. E no 7º mergulho você vem mergulhar aqui no culto, na casa do Senhor, na presença dEle. Mas nós nem isso fazemos, porque achamos que não precisamos tanto assim. Precisávamos apenas de um toque de Deus, um toque de Midas, um toque com a varinha mágica, onde Deus chegasse, plim, e pronto, resolvesse o nosso problema. Mas nós não queremos mergulhar 7 vezes, é muito, mergulhar 1 vez, mergulhar 2, 3, 4, 5, o que é isso, Deus? Vou mergulhar até quando? Até quando eu vou ter que mergulhar? Até quando eu vou ter que vir à tua presença? Eu vou ter que vir até a igreja? Nós nem na igreja mais queremos vir. Nós queremos agir, que Deus haja de acordo com aquilo que nós gostamos.
que muitas vezes é ficar em casa no conforto do nosso lar, assistindo cultos via internet. Para que ir à igreja? Para que eu tenho que me sacrificar? Mas não se esqueça que Naamã saiu de uma nação e foi para outra nação buscar uma ajuda. E nem isso nós fazemos. Nem isso. Deus trabalha na tua vida a cada mergulho que você dá na presença dEle. A cada mergulho que você dá na presença de Deus, no rio de Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Muitas vezes o milagre na nossa vida não é instantâneo. Muitas vezes o milagre na nossa vida, ele é progressivo. Muitas vezes é um tratar de Deus em nossas vidas. Deus às vezes precisa tratar as nossas enfermidades, os nossos problemas, para que isso reflita diretamente no nosso caráter. Imagine o seguinte: se você tem filho, a maioria que tem, se você chega para o teu filho, para a tua criança lá pequenininho, e ele está com um probleminha, porque ele deseja algo de uma forma muito intensa no seu coraçãozinho, e tudo aquilo que ele deseja, você chega e pá, dá de bate pronto para ele. Que caráter você está criando nessa criança? E Deus da mesma forma, não é você bater o pé que Deus vai te conceder aquilo que você deseja, na hora que você quer, da maneira que você quer, na forma que você quer. Não é assim. Deus não age dessa forma. Mergulhe na presença de Deus quantas vezes for necessária, quantas vezes forem necessárias. Deus vai agir na sua vida, porque Deus tem promessas para nossas vidas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que Ele promete, Ele vai cumprir, mas é preciso que nós tenhamos fé, é preciso que nós tenhamos perseverança, e Deus quer ver isso em nossas vidas. Aqui os soldados apelaram para a reputação de Naamã, apelaram para o orgulho dele, porque quando ele desistiu, ele falou: o quê? Eu, o grande general, não quero saber disso, eu não vou me submeter a isso que está acontecendo aqui. Esse profeta pensa que eu sou quem? Manda um recado através de um servo, para dizer para mim mergulhar no rio lamacento? Eu vou embora, vou tirar meu time de campo aqui agora. Mas os soldados dele apelaram para o orgulho dele e disseram: general, pai, chamaram de pai. Olha o respeito que esse homem tinha e o amor que as pessoas deviam ter por ele. Os soldados o chamaram de pai. Ele não era qualquer um, não. Houve aqui uma falha no caráter, houve aqui um problema terrível que aconteceu por ele não colocar a humildade na situação em que ele viveu. Mas era uma pessoa de caráter. Tanto é que a palavra diz que Deus deu a vitória a ele contra Israel. Olha que coisa tremenda. Um homem que servia outros deuses, um homem que adorava outros deuses, porque lá na Síria eram outros deuses, Deus deu a vitória, como diz no início do texto. Deus deu a vitória a Naamã sobre Israel. E agora então os seus soldados dizem para ele: pai, se tivessem pedido para você, para o Senhor, algo difícil, o Senhor não faria? Isso mexeu com o orgulho dele. Sim, lógico que eu faria, porque eu sou uma pessoa que gosto de desafios. Eu gosto de desafios, eu realmente enfrento desafios, eu faria sim. Então não custa nada, pai, vai lá, mergulha, se lava no rio, o que custa isso? E lá foi Naamã, lá foi ele. Às vezes, irmãos e irmãs, é preciso um homem, uma mulher de Deus para te dizer o que custa. O que custa? Às vezes o teu orgulho não te deixa você presenciar os milagres de Deus na tua vida. Às vezes é preciso alguém chegar de fora e falar: custa você fazer isso, custa você esperar mais um pouco, custa você dobrar o teu joelho um pouco mais, custa você clamar um pouco mais a esse Deus maravilhoso.
Aleluias. É preciso, irmãos, é preciso. Às vezes é preciso que mexam com o teu orgulho, com a tua reputação, para que você possa manifestar um pouco de humildade na tua vida. E isso que Deus quer, Ele quer pessoas humildes. A cada mergulho que Naamã dava naquele rio, eu fico imaginando a cena que foi aquele momento. Aqueles soldados dele ao redor, e mais o povo que talvez estivesse ali reunido. A cada mergulho que dava, imagine a expectativa daquelas pessoas que estavam ali. Primeiro mergulho, nada acontecia. Segundo mergulho, nada. Terceiro, quarto, quinto, sexto mergulho, nada aconteceu. No sétimo mergulho, o grande milagre na vida de Naamã. Aleluias. Mas nós muitas vezes damos o primeiro mergulho, damos o segundo, o terceiro, o quarto e desistimos, porque achamos que Deus já não está mais agindo em nossas vidas, porque o nosso coração não aceita, porque nós não somos humildes o suficiente para permanecer na presença do Senhor, fazer a vontade dEle, estando sempre na direção dEle. É preciso esperar, é preciso persistir, é preciso perseverar na presença do Senhor. Eu comecei a refletir, por que 7 mergulhos? Deus poderia ter curado Naamã no primeiro mergulho? É óbvio que poderia. Deus é onipotente. Deus é onipotente. Ele tudo pode. Ele poderia ter curado no primeiro, poderia ter curado no segundo, no terceiro, no mergulho que fosse. E por que 7 mergulhos? Porque Deus estava trabalhando na fé, no ego e no orgulho de Naamã. Às vezes o teu milagre demora um pouco, porque Deus está trabalhando na tua vida. É preciso trabalhar no teu coração, é preciso trabalhar no teu ego, é preciso trabalhar na tua humildade, no teu orgulho, aliás. É preciso, Deus precisa trabalhar. Deus poderia ter levado o povo no êxodo, do Egito para Canaã, em 11 dias. 11 dias é o tempo de percurso para se chegar do Egito a Canaã. E quanto tempo levou o povo até chegar lá? 40 anos. 40 anos, porque Deus precisava trabalhar no coração daquele povo. Às vezes nós não somos abençoados de imediato, porque Deus precisa trabalhar no nosso coração. Deus, pela sua onisciência, Ele sabe o que fazer, a forma de como fazer e em que momento fazer. Isso só compete a Deus, compete a nós termos fé, confiar e esperar no Senhor. Amém? Deus sabe do momento, sabe o que fazer e sabe como fazer. E nós temos que esperar o momento de Deus. Aleluias. Naamã foi transformado ao se submeter a Deus. Olha que coisa tremenda. Ele volta agora para o profeta com um coração grato. Agora ele tinha gratidão no coração. Antes ele tinha indignação. Ele saiu da frente da casa do profeta indignado. Agora ele volta com um coração grato, porque agora ele reconhece que havia Deus ali naquele lugar, que aquele homem era um homem de Deus e foi usado por Deus. Aleluias. E ali ele quis oferecer então muitos presentes, ouro, prata, roupas finas, e o profeta falou: não quero nada disso. E agora o que Naamã faz?
Ele chega diante do profeta e diz: profeta, o teu servo agora já não é mais o grande general. Olha como o coração desse homem foi transformado. Antes era eu, o general sírio, me sinto indignado com a forma como estou sendo recepcionado aqui nesse lugar. Agora ele chega: profeta, o teu servo que aqui está, já que o Senhor não quer aceitar nenhum presente, me permita levar 2 mulas com sacos de terra desse lugar, daqui de Israel para a Síria. Aleluias, que coisa tremenda. Por que ele quis levar terra? Por que ele quis levar 2 sacos de terra? Naquela época, irmãos, existia uma crença de que em cada região havia um Deus que dominava naquela região. Então o domínio dos deuses era sobre a terra. E ali ele pensava assim: se ele levasse a terra de Israel, porque agora o coração dele se volta para Deus. Agora ele diz, como ele disse no texto: não vou mais oferecer holocausto para Deus nenhum. Agora eu sei que existe um Deus poderoso em que eu posso confiar, e é nesse Deus que eu vou acreditar agora. Ele quis levar terra de Israel para a Síria, porque assim ele via uma forma dele poder ter a presença de Deus lá onde ele estivesse. Olha que coisa tremenda. Esse homem agora acaba se convertendo. Eu fico assim, fazendo uma analogia. Quando eu comecei a ler e pensar sobre esse texto, ele me representou exatamente a vida de Paulo. Um homem orgulhoso, um homem que fazia tudo o que fez como Paulo, perseguiu a igreja. Naamã, um general que perseguiu o povo de Israel, conquistou o povo de Israel, e agora, com o coração totalmente quebrantado, voltado para Deus, ele agora vai levar Deus para a Síria, para um povo gentil, um povo que não acreditava no nosso Deus. Ele tem muita semelhança com a vida de Paulo. É preciso confiar na forma de Deus agir. Deus quer, além de satisfazer os nossos desejos, transformar os nossos corações. Deus não quer apenas fazer milagres por fazer nas nossas vidas. Ele faz milagres em nossas vidas para que nossas vidas sejam transformadas, mas transformadas na essência, no coração. E ali aconteceu exatamente isso com esse general. Um coração orgulhoso, um coração prepotente, um coração antropocêntrico, agora se transforma num coração humilde, confiante, cheio de fé, cristocêntrico. Aleluias! Que transformação! Que transformação! A nossa vida para Deus, ela é mais importante do que a nossa lepra. Cada um de nós tem a sua lepra, que é realmente algo terrível muitas vezes em nossas vidas. Doença, conflito, eu não sei qual é a lepra de cada um aqui. É muito complicado, mas para Deus a nossa vida é mais importante do que isso, porque tudo isso vai passar. A vida é um suspiro aqui nesse lugar. Ela, como diz a palavra lá em Tiago, ela é como uma névoa que aparece de manhã e logo se desvanece quando o dia começa a raiar. E assim aí acontece conosco. Então Deus está preocupado com o nosso coração, é transformar as nossas vidas. Para encerrar, irmãos, confie em Deus. Não fique preocupado pela forma como Deus age. Deus tem a sua maneira de agir na vida de cada um. Não questione sobre ter que mergulhar quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. Se Deus te der a direção, vá na direção que Deus te deu. Não importa o que você tenha que fazer, não importa quantos mergulhos você tenha que dar, e nem importa onde você tenha que dar esses mergulhos. Vá aonde Deus te mandou ir. Não se importe se o rio é lamacento e não um rio com águas límpidas e puras como você acha que merece, porque eu não mereço entrar no rio sujo. Você merece sim, se humilhar diante de Deus,
ser humilde diante do nosso Deus, aleluias, é isso que você tem que ser. Deus tem sua forma de agir, e não é você que vai ditar a maneira como o Senhor fará, aleluias. Vocês lembram do episódio, está lá em João capítulo 9, versículo 6, que diz assim: tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem para que ele voltasse a enxergar. E se esse homem fosse questionar Jesus naquele momento, falar: opa, peraí, Senhor, que porquice é essa? Aqui não, vai passar guspe com terra no meu olho. Mas nós somos assim, nós não queremos mergulhar no rio lamacento, nós não queremos que passe guspe no nosso olho, não. Eu sou muito importante para isso. Não questione como Deus age, confie na forma de Deus agir, aleluias. A cada dia, vamos mergulhar no rio de Deus, na sua palavra, amém? Nós temos falado isso por várias vezes aqui, mergulhe no rio de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Eu não sei se todos aqui leem a Bíblia todo dia, mas você tem que ler a Bíblia todos os dias. Um versículo, meio versículo, um capítulo inteiro, 10 capítulos, eu não sei como você vai fazer, mas mergulhe na palavra, mergulhe na palavra. Isso é o que Deus espera de nós. Deus quer que nós o conheçamos. Como vamos conhecê-lo se não for através das Escrituras? Vamos mergulhar a cada dia na palavra de Deus, e no 7º dia nós vamos nos banhar nossa alma, vamos banhar nossa alma no santuário de Deus, num verdadeiro culto de adoração ao Senhor. Isso é o que nós temos que fazer, amém? E sempre na direção do Senhor. Irmãos, não vou criticar quem veio de outra igreja e quem vai para outra igreja, mas já falei isso aqui antes. Nós temos um defeito muito grande. Nós procuramos igrejas que agradam o nosso coração. A igreja que é bonita, a igreja que tem um louvor fabuloso, iluminação, que é uma coisa fantástica, nós procuramos isso. Nós procuramos isso. Aí a pergunta que eu faço é: se você está aqui, é Deus que te colocou aqui ou não? Se Deus te colocou aqui, por que você sai daqui? Se Deus te colocou lá, por que você sai de lá? Se nós formos buscar somente glamour evangélico, o que acontecerá com as igrejinhas da periferia, onde ali você tem um pastorzinho humilde, irmãzinha de coque que está ali profetizando, ali lá nos confins da periferia? Será que Deus não está lá? Eu digo para vocês, irmãos, eu já vi muito mais Deus nesses lugares do que nessas grandes igrejas com tanto show pirotécnico que existe por aí. Ali já vi muitas profecias, muitas mulheres e homens de Deus realmente, que nós não vemos isso em grandes igrejas. Deus te coloca numa direção, mas você sai da direção. Isso é um problema. Jonas tinha uma direção, era Nínive. Deus disse para ele: vá e pregue para o povo de Nínive. E Jonas, o coração de Jonas: o que? Eu pregar para esse povo maldoso, esse povo terrível, pecador? Licença, Deus, não, eu não vou fazer isso. Isso é contra os meus princípios. Eu vou buscar algo melhor. Eu vou viajar para a Espanha. A Espanha era um lugar maravilhoso. E olha o que passou Jonas, né? Olha o que ele passou. Olha a tribulação que passou esse homem, porque saiu da direção. Nós temos que ter muito cuidado em não sair da direção de Deus.
Às vezes não alcançamos nossas bênçãos por não estarmos na direção de Deus. Aleluias. Por isso temos que permanecer na direção, confiar na forma de Deus agir, porque Deus vai agir. Deus vai agir, em nome de Jesus eu creio nisso, eu tenho certeza e convicção disso, e até profetizo isso nesta noite na vida de cada um de vocês. Deus vai agir na vida de vocês em nome de Jesus. Mas se tiver que mergulhar 1, 2, 3, 7, 20, 40 vezes, não importa, mergulhe conforme a vontade e a direção de Deus. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém. Senhor amado, Deus querido, nós queremos nesse momento, Deus, te agradecer, Deus, pela tua palavra, te agradecer por esse momento, por essa noite, e pedir a ti, Pai, em nome de Jesus, para que teu Espírito Santo visite a cada um de nós aqui neste lugar, que teu Espírito Santo venha tocar, Senhor, em nossas vidas, de uma forma poderosa, Deus, nos dando, Senhor, a direção daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, Pai. Fortaleça, Senhor, o nosso espírito, Senhor, para que nós sejamos pessoas humildes diante de Ti, que nós nos humilhemos diante da Tua presença, Senhor, que nós reconheçamos, Senhor, em Ti, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que age por nós e que quer fazer milagres grandes em nossas vidas, mas que muitas vezes, Senhor, nós impedimos esses milagres pelo orgulho, pela forma como nós agimos, pelo nosso coração, Senhor amado, Deus querido, que muitas vezes é contrário à Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Aqui nós vimos um grande exemplo disso, Senhor. Aquele homem poderia não ter recebido nunca esse grande milagre que ele recebeu. Eu imagino como a vida dele se transformou naquele momento, naquela hora em que ele dá aquele 7º mergulho, porque esse homem já estava vivendo uma situação em que ele já não sabia mais o que iria acontecer no dia seguinte, no amanhã. A sua família, sua esposa, sua casa, eles viviam já em total insegurança quanto à doença que ele tinha. Um homem tão poderoso, um general de altíssima patente, Senhor, agora entregue a uma situação em que totalmente insegura em relação ao futuro que o esperava. Eu creio que talvez muitos aqui estejam vivendo situações como essa, não sabendo o que poderá acontecer no dia de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, a insegurança que aperta o coração, que está ali na sua mente, que não te deixa sossegada por um minuto. Mas o Senhor hoje está dizendo aqui nesta noite a cada um de nós: tenha fé, persevere, ande segundo a direção que eu te ditar, porque eu vou agir na tua vida, grandes milagres farei na tua vida. Tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você almeja, coloque diante do Deus poderoso, confie nele, confie na forma como ele vai agir. Não queira ditar a maneira como Deus deve agir. Ele sabe como vai agir na tua vida, na minha vida. Se entregue o teu coração a Ele, de forma incondicional, porque Ele vai fazer grandes milagres em nossas vidas. Ele apenas quer tratar a cada um de nós. Ele quer tratar o nosso coração, o nosso ego. Ele quer trabalhar no nosso ego, no nosso orgulho. Ele quer quebrantar o nosso coração. Ele quer ver transformação em nossas vidas. Se entregue à vontade de Deus. Que nesta noite você saia daqui com o teu coração contrito, com o teu coração entregue nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, aqui estou, Senhor, na tua presença, Senhor, eu me coloco, para que a tua vontade seja feita na minha vida, Senhor. Aleluias. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite,
que Ele venha derramar da tua unção, do teu poder sobre cada um de nós, e que o Espírito Santo possa nos conduzir segundo o caminho correto e a direção correta que Deus deseja. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Deus, por essa noite, por esse culto. Mais uma vez, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Deus maravilhoso e poderoso que Tu és. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos leva agora sob Tua proteção, debaixo de Tuas poderosas mãos, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém. Deus abençoe a todos. Não esqueçam, sábado que vem às 11 horas, sábado que vem às 15 horas, desculpa, dia 11 às 15 horas, o chá das mulheres. Vai ser uma bênção, irmãos, amém? Muito importante que vocês participem, mulheres, agora homens, né? Também tem a reunião de homens que vai ser no dia 17, né? Uma semana depois, praticamente, né? Às 20 horas, esse não tem convitinho, das mulheres tem, mas é muito importante, e que a palavra de hoje sirva até para isso, amém? Essa é uma direção de Deus, amém? Amém? Deus abençoe a todos.